Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje falaremos sobre pronomes pessoais. Vem comigo! Então, o que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais são aqueles que se referem a uma das pessoas do discurso. Professor, o que é isso? Eu não entendi nada. Então, a gente vai ver exemplos e nós vamos entender direitinho o que são os pronomes pessoais. Veja só essa oração. É uma oração completa, onde nós temos aqui, ó, Paulo quebrou o copo. Temos Paulo, que é o sujeito da oração, né? O sujeito. E temos quebrou o copo, que é o predicado da oração, uma estrutura completa. Temos aqui, inclusive, um complemento, né? Temos aqui um complemento verbal, tá bom? E nós podemos reescrever esta oração desta forma, substituindo esses nomes Paulo e copo por pronomes. Veja só. E temos também copo, tá? Que está sendo substituído pelo pronome o, tá? Então, por isso que nós falamos que o pronome ele pode substituir um nome. Por quê? No lugar de Paulo e no lugar de copo, nós podemos substituir por esses pronomes, ok? Isso é só um exemplo para que você entenda por que eles são chamados de pronomes pessoais, tá? Porque substituem, né, justamente a pessoa do discurso, ok? Tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que está sendo referida ali, tá bom? Então, quais são os tipos de pronomes? Nós temos o pronome do caso reto, temos pronome do caso oblíquo e temos os pronomes de tratamento. Vamos abordar cada um deles agora, tá? Pronomes do caso reto funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito. Então, a única função, né, sintática desses pronomes serão sujeito e predicativo do sujeito, tá? Veja só quais são esses pronomes. Olha, eles flexionam em número, tá? Flexionam em número, nós podemos colocá-los no singular ou no plural. Flexionam em pessoa, nós podemos usar a primeira, que é o eu, a segunda, o tu, ou a terceira, o ele ou ela, tá? E o seu verbo irá concordar com essas pessoas. Se eu falo eu canto, né, é diferente, e tu cantas, vai flexionando conforme a sua desinência também, o verbo vai concordando. Mas o que eu quero que você entenda é que ele muda aqui a pessoa, ele tem possibilidade de mudar a pessoa. E também a primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá bom? Que é a primeira nós, a segunda vós e a terceira eles e elas, ok? Esses são os pronomes do caso reto, tá? Também pode variar em gênero quando é a terceira pessoa, como vocês podem observar aqui, tá bom? Ela, ele, eles, elas, tá bom? Essa é uma variação de gênero que tem o pronome pessoal do caso reto. Então, gente, como exemplo aí da função, eu trouxe aí essa oração muito simples. Eu gosto de cantar, né? Onde tem então aí o pronome, tá? Eu, isso mesmo. Eu é um pronome do caso reto, primeira pessoa. Só que ele funciona como sujeito, porque se eu perguntar quem gosta de cantar, qual a resposta que eu tenho? Eu acho o sujeito da oração, que é o eu. Só fazendo aí uma observação sobre essa questão do pronome, na língua portuguesa nós fazemos o apagamento do pronome do caso reto. Normalmente as pessoas falam gosto de cantar, gostam de cantar, e normalmente apagam o pronome. Tá? Isso é muito comum na língua portuguesa, diferente do inglês. No inglês, obrigatoriamente, as pessoas têm que usar o pronome pessoal. No português já há um apagamento e eu provavelmente por causa da desinência, porque acaba sendo um pouco redundante. Se você já fala gosto, né, já tá aqui, ó, na desinência a primeira pessoa. Então não precisa de você falar eu gosto. E como os falantes da língua são bem econômicos, então eles acabam omitindo, né, aqui o eu, por isso que a gente fala o sujeito oculto, né, quando a gente omite o pronome. E aí a gente fala só gosto de cantar, né? Eu gosto de cantar, acaba sendo muita coisa, então, como a língua é econômica, a gente acaba mesmo usando, apagando esse verbo, tá? Mas voltando aí ao assunto da questão da função sintática, nós temos também uma outra função sintática para o predicativo, que é o predicativo do sujeito.
Então vamos lá, ó. O culpado foi ele. Olha ali o ele, ó. Nós temos aqui uma estrutura de predicado nominal, tá? Então esse ele vai ser o predicativo do sujeito. E por que eu tenho uma estrutura, ó? O culpado é o sujeito da oração. Foi é o verbo de ligação, tá? É o verbo de ligação que nós temos aqui. E o ele é o predicativo que está se referindo ao termo aqui ocupado, que é o sujeito. Aqui nós temos então uma estrutura de predicado nominal. Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. Então, gente, agora vamos falar do pronome do caso oblíquo. O pronome do caso oblíquo, ele exerce qualquer função, menos sujeito, tá? Nunca pode ser. Por isso que a gente ouve as pessoas falar, mim não faz e tal. Por quê? Porque o pronome oblíquo, no caso mim e outros pronomes, eles não são usados como sujeito da oração, né? Por isso que a gente fala que mim não faz nada. Então, o sujeito da oração sempre vai ser pronome reto, tá? E no caso, os pronomes do caso oblíquo, eles podem exercer o que eles quiserem na oração. Olha só, prova disso. Primeiro vamos reconhecê-los, né? Quem são os pronomes oblíquos? Olha, primeiro, eles podem flexionar em número, em pessoa, em gênero também, tá? Número singular e plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. E eles podem ser átonos ou podem ser tônicos, tá? Átono, você lembra? Se você for ver uma aula que nós temos no canal sobre tonicidade das palavras, você vai observar que eu falo sobre essa questão, o que é tônico e átono. Tônico, só relembrando, são sílabas fortes, né? Que são palavras fortes, e átonas são palavras mais fracas, tono, né, de tonicidade, tá bom? Só pra gente relembrar isso aí. E se tratando de pronomes, nós temos os átonos e temos os tônicos, tá? Vamos ver então quais são eles. Olha, os átonos é o me, te, o, a, lhe, se, e os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, ele, ela, consigo, são os do singular. E no plural nós também temos, veja, nós, vós, os, as, lhes, se, nós, conosco, vós, convosco, si, eles, elas, consigo, são no plural. Então, qual a função sintática que o pronome oblíquo tônico pode exercer na oração? Nós já vimos o pronome reto, agora vamos ver o oblíquo tônico primeiro, tá? O oblíquo tônico, ele pode ser um objeto direto, veja só. É ele que vejo na janela. Vejo quem? Ele, não é verdade? Então, nós temos a resposta, um objeto direto, ok? Objeto indireto, veja. Indique meu canal para eles. Indique o quê? Meu canal. Nós temos aqui um objeto direto. A quem? Quem indica? Indica alguma coisa a alguém, para alguém. Então, a resposta, como é com preposição, é um objeto indireto, ok? Que é o eles aqui, né? Seria um núcleo do objeto indireto, que é o eles, tá? Então, vamos lá. Pode ser também um complemento nominal. Veja, não sinto necessidade de ti. Necessidade é um nome. E ti está complementando de ti, né? No caso aqui um núcleozinho, né? Do complemento nominal. Complementando, então, um nome. Também pode ser um adjunto adverbial, veja só. Você quer dar um passeio comigo? Se eu falasse, você quer dar um passeio, já faria sentido, já daria sentido para a oração. Esse termo comigo é de que forma? Seria mais ou menos essa pergunta que você falaria. Você quer dar um passeio de que forma? Então, comigo seria um adjunto adverbial. Também pode ser um agente da passiva, veja só. A loja foi aberta por mim. Esse mim está servindo como um agente da passiva. Se eu fosse mudar, transpor para a formativa, eu falaria, eu abri a loja, não é verdade? Eu abri a loja. Só que na forma passiva eu falaria, a loja foi aberta por mim. Esse mim, que é um pronome oblíquo, serviria como agente da passiva, tá? E nós temos também as funções dos átonos. Vamos ver como que os átonos podem ser colocados sintaticamente. Objeto direto, né? Olha, trouxe-o para casa. Trouxe quem? Ou a pergunta para o verbo, né, gente? Então, nós temos aí um objeto direto.
Objeto indireto, olha, só o trabalho nos pode conceder dignidade. Concede o quê? Dignidade. Então, complemento direto. A quem? No caso aqui, ó, nós, nos. No caso aqui é nos, né? Então, só o trabalho nos pode conceder. Então, aqui é um objeto indireto. Então, a resposta que eu tenho quando eu pergunto para o verbo conceder a quem? A alguém, né? Adjunto adnominal. Ele aproximou-se de Maria e tocou-lhe os cabelos. Esse lhe é a ideia de posse, então nós podemos falar que ele é como se fosse os cabelos de Maria. Então, é por isso que ele é um adjunto adnominal, funciona como um adjunto adnominal. Por fim, nós temos sujeito de verbo no infinitivo. Mandei-o apanhar a encomenda, como se eu dissesse, mandei que ele apanhasse a encomenda. Então, esse o poderia ser como se fosse o sujeito da oração. Agora vamos ver algumas ações reflexivas do pronome oblíquo. Veja só, ele tem uma ação reflexiva nesse sentido, olha. O rapaz feriu-se com o barbeador, ou seja, ele feriu ele mesmo. Então, esse ser dá a ideia de ser ação reflexiva, tá? E tem também a ação recíproca, que é nós nos abraçamos, ou seja, as duas pessoas estão se abraçando ao mesmo tempo. Então, isso nós consideramos uma ação recíproca. Temos também o pronome de tratamento. É um pronome utilizado para designar o interlocutor. O pronome de tratamento faz parte dos pronomes pessoais, tá? Então, vamos ver quais são eles. Olha, alguns deles. Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Referendíssima, aqui, né, nós temos todos esses pronomes, mais as suas abreviações e a quem são dirigidos, tá? É só para vocês que vocês conheçam. E o pronome de tratamento, ele faz parte dos pronomes pessoais, tá? E olha só, os pronomes de tratamento usa-se sempre na terceira pessoa do singular. Então, é como se eu falasse assim, substituindo por um outro pronome. Ela não compreenderia o problema, terceira pessoa, tá? Então, Vossa Excelência, falando, se referindo à terceira pessoa, tá? Então, veja só esse exemplo. Sua Alteza vai para os seus aposentos. Imagina que você está se dirigindo a um rei, né? Aí você fala, Sua Alteza vai para os seus aposentos. Você não fala Vossa Alteza, fala Sua Alteza, tá? É a mesma coisa para os demais pronomes também de tratamento. Você vai usar o sua no lugar do vossa, quando você vai se dirigir àquela pessoa. Ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da nossa videoaula, já dá uma curtidinha aí. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Beijo e até a próxima!